Já te cliquei. 1, 2, 3. Boa tarde. Viemos à Faculdade de Motricidade Humana entrevistar a senhora professora Fátima Batista, que é docente nesta faculdade e investigadora no Laboratório de Exercício e Saúde. Bom dia, senhora professora. Bom dia, Daniela. Bom dia. Senhora professora, sabemos que é importante durante toda a vida praticar desporto, mas a situação que nos trouxe aqui prende-se exatamente com as relações entre a prática de exercício físico e desporto e a profilaxia de doenças, portanto a promoção da saúde, sintetizando o impacto de praticar desporto na saúde óssea em concreto. Senhora professora, vamos a situar na faixa etária dos 30 anos. Sabemos que é fundamental a manutenção de uma saúde óssea a partir dos 30, não é? Senhora professora, na sua ótica, enquanto profissional nestas áreas, que tipos de exercícios e ou modalidades a senhora professora aconselha para manter ossos saudáveis sensivelmente entre os 30 e os 50 anos? Bom, a saúde óssea é realmente muito importante e devemos ter este aspecto em consideração ao longo dos diversos estratos etários, como referiu. Relativamente à faixa etária entre os 30 e os 50 anos, poderemos dizer que esta é uma faixa etária em que geralmente se verificam mais ou menos a manutenção, vá lá, das nossas aptidões e das nossas capacidades, que alcançam mais ou menos um máximo em termos gerais por volta dos 30 anos. Sabemos também na mulher que após a menopausa, que se verifica geralmente se ela ocorre de forma natural aos 50 anos, existe portanto um decréscimo significativo, eventualmente um aumento do risco de diversas doenças, entre elas a osteoporose, e nos homens geralmente um bocadinho mais para a frente. Portanto, de um modo geral, a faixa etária dos 30 aos 50 será uma faixa etária que é mais ou menos caracterizada pela manutenção daquilo que foi alcançado previamente. Todavia, face ao estilo de vida que as pessoas podem levar, essa manutenção poderá ser melhor ou pior conseguida. E um dos aspectos fundamentais é realmente o estilo de vida, e no estilo de vida a questão, portanto, da atividade física e do desporto. Geralmente, quando olhamos para outros aspectos da saúde, a questão da atividade física muitas vezes é importante, é determinante, sem importar propriamente o que é que se está a realizar, o tipo ou a especificidade, porque muitas vezes importa sobretudo a questão do dispêndio energético. Falamos em dispêndio energético por questões de peso corporal, mas também por questões de saúde cardiovascular ou metabólica. Não é relevante aquilo que se faz, mas é relevante eventualmente aquilo que se gasta, tendo em vista de um modo geral a prevenção dessas doenças. Ao nível da saúde óssea, essa questão não é bem assim, e não é bem assim porque a questão da especificidade é uma questão muito importante. A osteoporose pode afetar qualquer região do esqueleto, à exceção dos ossos do crânio. No entanto, as pessoas fraturam mais ao nível da anca, do punho e das vértebras. Portanto, quer dizer, e em termos de prevenção, e em termos de atividade física, aquilo que tem que ser feito com alguma especificidade, sobretudo para estes locais ósseos. Por outro lado, há especificidades relativamente ao tipo de exercício, não só pela sua localização, mas também pela sua intensidade. E aqui a questão da intensidade, não tanto em termos daquela intensidade a que estamos habituados, que o coração bate mais ou menos depressa, mas em termos de intensidade de carga mecânica. E ao nível de carga mecânica, se nós olharmos, por exemplo, ao nível dos membros inferiores, nós geralmente quantificamos-la, portanto, de uma forma fácil, através das cargas de impacto ou das forças de reação ao nível do apoio. Por exemplo, quando eu estou de pé, sem andar, portanto, eu tenho que suportar o peso do meu corpo. Portanto, a carga mecânica será de uma vez o meu peso corporal. Mas se eu estiver, por exemplo, sentada, ou se eu estiver a realizar atividades dentro d'água, portanto, a carga mecânica ao nível, por exemplo, dos membros inferiores é inferior a uma vez o peso corporal. Portanto, quer dizer que à partida serão atividades de menor intensidade. Sei lá, imaginemos andar de bicicleta ou fazer remo.
em termos de dispêndio energético ou de batimento cardíaco, podem ser atividades extremamente exigentes, mas do ponto de vista de carga mecânica, por exemplo, ao nível da anca, são atividades, portanto, com um nível de exigência muito baixo. Porquê? Porque o esqueleto, neste caso, está suportado, está sentado e não tem qualquer ação antigravídica. Portanto, aqui começamos a tirar uma ilação. Portanto, é importante a carga mecânica, que ao nível dos membros inferiores, portanto, atua sobretudo ao nível do apoio, através das forças de reação no apoio, ao nível, eventualmente, dos membros superiores e da coluna. Serão mais as forças musculares, a não ser que nós andemos a fazer pinos, não é? E temos também cargas e forças de impacto ao nível, portanto, dos membros superiores. Bom, isto tudo para dizer o quê? Para manter ou melhorar a massa óssea, mesmo em idades entre os 30 e os 50, o potencial da atividade física e do desporto provém sobretudo de atividades que tenham uma carga de impacto superior a 3 vezes o peso corporal. Ora, que atividades são essas? Que atividades é que propiciam, portanto, cargas mecânicas ao nível dos membros inferiores de 3 vezes o peso corporal? Todas as atividades que exijam corrida ou salto. Portanto, isto quer dizer que as pessoas têm que ter alguma aptidão física e, de certa forma, têm que ter alguma aptidão cardiorrespiratória, porque não é qualquer pessoa que consegue correr, não é? E é-me perguntar, mas correr jogging. Quanto? Pode ser jogging, pode ser corrida. Imaginemos as pessoas que não sabem, portanto, não conseguem correr porque não têm uma aptidão cardiorrespiratória que os permita, ou eventualmente até podem nem ter uma saúde que lhes permita este aspecto. Bom, então neste caso devem de marchar, devem de andar, mas tendem atenção de que se forem capazes de dar uns saltitos ou de fazer por alguns breves segundos, 30 segundos, jogging, portanto, convém intervalar. Agora, portanto, isto ao nível dos membros inferiores. Ao nível dos membros superiores e ao nível da coluna, vamos ter que fazer aqui algum trabalho localizado. E quando estamos a falar de trabalho localizado, estamos a falar de trabalho de força. Alongamento. E trabalho de força tem que ser com cargas adicionais, com pesos, com máquinas de musculação. Ao nível da coluna, poderá ser sem carga, mas quer dizer, trabalho de extensores do tronco. Mas de qualquer forma é um trabalho já mais específico, não é? E quando nós falamos em trabalho de força, com cargas adicionais, extensores do tronco, flexores ao nível dos punhos, porque reparem, eu não tenho que estar a trabalhar, por exemplo, bíceps, eu posso estar a trabalhar, por exemplo, tríceps, porque o que interessa, portanto, são as cargas que eu exerço aqui a este nível e ao nível aqui, portanto, dos músculos que têm inserções nesta zona. Mas olhando ainda para a questão da anca e para as questões do impacto, este é um tipo de trabalho que nós podemos fazer autonomamente. Portanto, não preciso de carga, não preciso, se calhar, de supervisão, não preciso de me aconselhem um exercício. Eu tenho realmente que correr, ou eventualmente tenho que andar e depois introduzir ali algures pelo meio, portanto, de uma forma intermitente, algum saltito ou algum jogging. Agora, vão-me perguntar, mas quanto tempo, ou quantas vezes por semana, ou 5 vezes, pelo menos, meia hora, não é? Repare, nós não podemos fazer recomendações para o osso que não estejam integradas no historial da pessoa, globais, não é? Porque nós não temos só osso, ou não temos só coração e, portanto, temos que olhar para um todo. Agora, as recomendações gerais para a saúde das populações, nomeadamente a população adulta, é para a acumulação de pelo menos 150 minutos por semana de atividade física de intensidade moderada. Ora, 150 minutos por semana quer dizer que eu posso fazer 60 minutos no dia, mais 60 minutos no outro, mais 30 minutos. Pode ser repartido, não é? O que interessa é acumular. Obviamente que, se nós pensarmos que a pessoa tem uma fraca capacidade cardiorrespiratória ou ambulatória, vamos dividir isso pelos dias todos. Eu dividir então por 7, veja então 150, quanto é que eu divido por 7, ou dividindo por 6 dias, ou dividindo por 5 dias, e há de calhar, portanto, ou 20 minutos, ou 25 minutos, ou 30 minutos por dia, se eu andar, não é? Estas são as recomendações mínimas. Mas depois também me dizem que é melhor se eu
puder ir para atividades de natureza mais vigorosa. Eu não especifiquei o que era moderado, porque este moderado e este vigoroso não tem a ver com carga mecânica nem com cargas de impacto. Tem a ver com cardiovascular. Tem a ver com cardiorrespiratória. Porque as recomendações atuais são sobretudo voltadas para as doenças cardiovasculares. Sei. Porque se nós pensarmos, por exemplo, na prevenção da obesidade, é o dobro do tempo, nem sequer são 150 minutos, são 300 minutos de atividade física de intensidade pelo menos moderada. Sim. Mas e o que é moderado e o que é andar moderado? Ora, o moderado é, numa escala de 0 a 10, é um esforço que eu consigo classificar como entre o 5 e o 6. Okay. Portanto, eu estou moderado. a andar ou estou a realizar qualquer esforço físico, não é? E como é que eu estou a perceber esse esforço físico? Dá de ser um esforço físico que eu percepciono, portanto, se 0 é mínimo, sem esforço, ausência de esforço, e a 10 é esforço máximo, portanto, esforço moderado será o 5 e o 6. Esforço vigoroso será aquele que será 7 ou superior. Bom, esta é uma forma de eu própria poder aferir, portanto, o esforço que eu estou a realizar. Mas eu também posso dizer, mais ou menos, que tipo de atividades é que podem exigir um nível de esforço moderado. Talvez o mais fácil seja dizer que o moderado equivale a uma marcha, e uma marcha de mais ou menos 4,2 km por hora. 4 km por hora. Mas rápida? Uma marcha não, rápida. é 4 km por hora, não é rápido. Okay. Uma marcha rápida é uma marcha de 6 km por hora. Okay. Não é? Geralmente, a partir dos 6 km por hora, nós preferimos fazer um jogging, porque já é mais eficiente fazer o jogging do que estar a andar. Sim. Portanto, uma marcha rápida é uma marcha a 6 km por hora. Portanto, uma marcha equivalente a esforço moderado é uma marcha a 4 km por hora, que não é rápida. Muito bem. Assim, não é muito lenta, sim. É uma marcha absolutamente normal. Qualquer pessoa consegue andar com este ritmo e não é nada de especial. E o que nos pede em termos de recomendações geral é que acumulemos pelo menos 150 minutos de atividade com essa intensidade. Pronto. E aquilo que eu estou a dizer é que é assim, se realmente nós não formos capazes de correr ou de saltar ou de fazer um jogging, temos que ir por aí mesmo para o osso, mesmo saibando que quando estou a andar a carga mecânica não é muito elevada. Então, isto quer dizer o quê? Quer dizer que se eu aumentar eventualmente o nível de exigência do esforço, e aumentar o nível de exigência do esforço é dizer que em vez de andar eu passo, por exemplo, a fazer jogging ou passo a correr. Muito bem. E a carga de impacto aumenta. Aumenta porquê? Porque isto já são atividades que implicam pequenos saltitos, não é? Passar de uma perna portanto, para outra, através aí de alguma transposição, portanto, aérea, mais sem qualquer contacto, portanto, dos pés com o solo. E quando eu passo para uma corrida ou para um jogging, a minha carga de impacto ao nível dos apoios aumenta para 2,5 ou 3, ou mesmo 3. É bom, pois, é muito bom. É bom, portanto, quer dizer que isto já é de alto impacto. Então quer dizer que o alto impacto é algo que também está associado à atividade física de intensidade vigorosa ao nível cardiorrespiratório. E em termos de recomendações, as recomendações a nível da saúde em geral e cardiorrespiratória em particular, dizem-nos, atenção, acumular 150 minutos de intensidade moderada por semana ou, melhor ainda, cerca de 75 minutos por semana, ou seja, passa para metade. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que se eu aumentar a intensidade, não preciso de acumular tanto tempo. Ora, isto é bom em termos de dispêndio energético, é bom em termos cardiovasculares, mas o que me dizem é o seguinte, bom, mas se calhar é equivalente, mas ao nível do osso não é equivalente. Agora, eu não sei se todas as pessoas entre os 30, aliás, sei, nem todas as pessoas entre os 30 e os 50 anos são capazes de correr, por exemplo, 3 vezes por semana, 25 minutos de cada vez, para dar os 75 minutos, que é a recomendação geral. E, portanto, se conseguirem, muito bem. Se não conseguirem, portanto, temos que fazer aqui alguma combinação de marcha, ou seja, esforço moderado, com um jogging ou com uma corrida, que é esforço vigoroso, mas em que o impacto para o osso também está aumentado. Não é? Portanto, as recomendações que eu consigo dar em termos de tipo e em termos de duração serão mais ou menos estas. Volto a frisar, portanto, que ao nível da coluna ou ao nível dos membros superiores que não têm qualquer ação antigravítica, não é? Precisamos, portanto, de trabalho localizado e se calhar precisamos de algum peso, não é? De um peso e de exercícios mais específicos e, portanto, de um supervisor e se calhar temos que recorrer a um ginásio. A um ginásio.
qual é a importância de realizarmos este tipo de atividade? Bom, de um modo geral, ficamos preocupados com a questão do envelhecimento, que ocorre lá mais para a frente, e nas mulheres também com a questão da menopausa, que ocorre por volta dos 50 anos. Geralmente, nestas idades, portanto, nas mulheres após a menopausa, existem perdas muito acentuadas ao nível do mineral ósseo, que são na ordem dos 3% de mineral ósseo ao ano. Isto sobretudo nos primeiros 5 anos a partir da menopausa, em que, como há uma diminuição, portanto, significativa dos estrogénios, portanto, o esqueleto, mas não só o esqueleto, portanto, o nosso organismo, portanto, sente-se. Mas o osso, portanto, responde de uma forma, se calhar, mais rápida e perde mineral ósseo, portanto, de uma forma muito, muito acentuada. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que se eu perder, e isto é uma média, não é? Portanto, há mulheres que perdem menos e há mulheres que perdem mais do que 3% ao ano. Mas se olharmos para esta média dos 3% ao ano, isto quer dizer, por exemplo, que ao fim de 5 anos eu posso perder 15% de massa óssea. Se por acaso estas perdas aceleradas se mantiverem por mais do que 5 anos, imaginemos que se mantêm durante 10 anos. Quer dizer que em 10 anos eu posso perder 30% de massa óssea. Bom, a osteoporose geralmente é diagnosticada quando se perde relativamente aos 30 anos, porque tem-se aqui como referência os 30 anos, porque é quando se atinge o apogeu, não é? E, portanto, quando se perde relativamente aos 30 anos, cerca de 25% de massa óssea. Então, a osteoporose é diagnosticada quando uma pessoa apresenta um T-score, e este T-score tem a ver com a comparação do valor que a pessoa apresenta aos 50, ou aos 55, ou aos 60, o valor em termos absolutos que ela apresenta, comparativamente ao valor absoluto que geralmente as mulheres de 30 anos apresentam. E, portanto, quando se faz este cálculo, isto depois é transformado num score e designa-se este score por T-score. Quando este afastamento é mais ou menos na ordem dos menos 2,5 desvios padrão, que é uma coisa esquisita, mas nós podemos converter este score para percentagem. E isto quer dizer que a pessoa perdeu 25% de massa óssea. Porquê? Porque geralmente um desvio padrão é mais ou menos equivalente a 10% de massa óssea. Ou meio desvio padrão é mais ou menos equivalente a 5% de massa óssea. Portanto, quer dizer que menos 2,5 é equivalente a menos 25% de massa óssea. Isto quer dizer que a pessoa a mulher tem osteoporose, a mulher pós-menopáusica. Ora, voltando atrás, nós estávamos a dizer que com a menopausa a mulher pode perder em média 3% ao ano e que esta perda é mais acelerada nos primeiros 5 a 10 anos após a menopausa. Depois essas perdas não são tão acentuadas. Mas se elas se verificarem durante 10 anos, quer dizer que temos 30% de diminuição de massa óssea. Portanto, quer dizer que a mulher vai atingir a osteoporose, certeza absoluta. Agora, eu só estou com esta conversa para dizer o quê? Para dizer que em situações extremas de imobilização ou de ausência de carga mecânica, que situações extremas são essas? Portanto, nas viagens ao espaço, quando as pessoas estão acamadas por doença, não é? Durante um período de tempo significativo, mas também naquelas situações em que a mobilidade, portanto, está reduzida ou é limitada, sei lá, pessoas em cadeiras de rodas, etc. Em situações em que a carga mecânica está reduzida. A força da gravidade não é sentida e, portanto, não há adaptação do esqueleto, particularmente ao nível dos membros inferiores, a esta exigência. As perdas que se podem verificar são na ordem de 1 a 2%, mas não é ao ano, é ao mês. Ao mês. Portanto, quer dizer que se eu perder 2% de massa óssea ao mês, ao fim de um ano, eu perdi, portanto, 10 meses, portanto, isto dá 20% a 25%. Eu posso perder num ano aquilo que eu, com a menopausa, posso perder, por exemplo, em 10. Isto é só para as pessoas perceberem a importância da carga mecânica e da mobilidade para a manutenção da massa óssea. E, portanto, entre os 30 e os 50 anos, as probabilidades não são de ganhos de massa óssea. Os ganhos de massa óssea ocorrem sobretudo, ou a probabilidade de ganho, em termos médios. Porque não quer dizer que não existam pessoas
que ao inscreverem-se num programa de exercício ou ao tornar o seu estilo de vida mais ativo, não possam vir a ganhar massa óssea. Mas a tendência, nestas alturas, é para manter aquilo que se tem, e se houver ganhos, são ganhos, portanto, pontuais, muito limitados. Em termos médios, é isto que acontece, porque os ganhos ocorrem sobretudo